A DC, ao longo da sua história, publicou HQs lendárias como Watchmen, Cavaleiro das Trevas, Superman All-Stars, Mulher Maravilha, Terra Morta e entre outros. A maioria das HQs conhecidas desses heróis são publicadas nos Estados Unidos, originalmente, e depois distribuídas ao redor do mundo. Contudo, o potencial de histórias desses heróis é gigantesco. E frequentemente a mídia japonesa dos mangás é esquecida quando se trata dos heróis da DC. Mas a verdade é que tivemos sim mangás roteirizados e ilustrados por japoneses e publicados originalmente no Japão, e depois também distribuídos para o resto do mundo. Então, os mangás da DC são quase então um capítulo à parte da história e da editora, porque entre esses mangás podemos conhecer esses personagens sob uma lente completamente diferente. Isso resulta em mangás originais, alguns geniais e totalmente inconvencionais, como em um em que o Coringa cuida de um Batman bebê. E nesse vídeo vamos passar limpo então essas histórias dos mangás dentro da DC. Os mangás que deram certo, os mangás que foram escritos por gênios mangakás e também os bizarros. Então, sem perder mais tempo, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente entrar nesse mundo aqui dos mangás da DC, já vai deixando aqui o seu bate-like e também seu bate-comentário. Coloque aqui nos comentários se você já conhece alguns mangás da DC, já leu, ou alguns que a gente comentou aqui desse vídeo. Deixa aqui nos comentários. E a história da DC no Japão não podia ter começado com outro personagem, senão o Superman. E um mangaka, que é como são chamados, né, os autores de mangás, que viria a ser muito conhecido anos mais tarde. Por conta do programa televisivo As Aventuras do Superman com o George Reeves, o personagem já era famoso no Japão na década de 50. Aquela década foi um momento difícil para o Japão pós-guerra, pois tropas norte-americanas desembarcaram em terras nipônicas, e a cultura local sofreu uma forte influência então da cultura dos Estados Unidos. E Superman foi um desses produtos exportados para o Japão. Além da série de televisão e brinquedos, existia uma republicação das HQs do Superman em formato de tiras. E quando essas publicações chegavam a um número de páginas, as tirinhas eram compiladas numa única publicação e com uma capa ilustrada por japoneses. Contudo, isso não deu muito certo na época, porque o formato das histórias então das HQs como eram feitas lá nos Estados Unidos não fazia muito sucesso então entre os japoneses. Por isso foi decidido que o melhor seria ter um ilustrador e roteirista japonês para adaptar as histórias do Superman no Japão. Quem foi o escolhido para essa missão foi Yoshida Tetsuo, um jovem ilustrador que estava começando a sua carreira e que depois seria conhecido como o criador do mangá Speed Racer. Ao contrário de outros japoneses, ele cresceu lendo HQs do Superman, trazidas por soldados, e adorava o estilo norte-americano. Exatamente por isso, ele era perfeito para o trabalho, pois Yoshida fez uma adaptação do traço original. Ele praticamente mantinha a história do original, quando você compara os dois desenhos, mas mudava pequenos elementos, o ritmo da história e, claro, a leitura da direita para a esquerda, que é como a leitura dos mangás então é feita, né, desde sempre. Então, embora esse seja então o primeiro mangá então da DC, o resultado é mais uma adaptação então do material original para o público japonês com pequenas alterações. Contudo, esse mangá foi importante para estabelecer uma relação histórica da DC com publicações japonesas. O verdadeiro primeiro mangá da DC ocorreu, claro, com o Batman, em 1966, por causa da série de televisão do Adam West. A Batmania, que aconteceu nos Estados Unidos, também chegou no Japão. Antes da estreia do programa, uma editora de mangás chamada Shonen Garosha solicitou os direitos de publicação do personagem via DC, que na época ainda se chamava National Periodics. A DC liberou os direitos, e assim nasceu o Batman mangá, publicado ao longo de 1966, e ilustrado por Jiro Kuwata, Toshio Okazaki e Takashi Minaumuro. E esse mangá foi importantíssimo então para a época, porque foi uma das primeiras vezes que a DC licenciou a marca então do Batman para a publicação de uma história original, fora dos Estados Unidos. Ao contrário do que a gente viu então nos anos anteriores com o mangá do Superman. O mangaka Jiro Kuwata era o grande responsável pelas histórias. Ele não tinha nenhum conhecimento do personagem, mas adorava a ideia de ilustrar um super-herói do Ocidente. A DC na época enviou materiais de referências de HQs do Batman para a Garosha, e assim o Jiro se baseou para fazer as histórias pensando no público japonês
que consumia mangá na década de 60. O traço do Jiro remetia muito aos traços dos mangás dos anos 60, algo nas linhas de Speed Racer e Astro Boy. Era um tempo mais simples nos traços dos mangás, mas isso não significa que a ilustração era ruim. Pelo contrário, você sentia claramente que era uma adaptação japonesa do Batman e só por isso já é muito interessante. Um fato curioso é que o Robin do Jiro Kuwata sempre parecia mais jovem, enquanto que o Robin ocidental era retratado para parecer mais velho. Em relação ao roteiro, era tudo muito básico. A primeira história envolvia o Cara de Barro e um crime com Batman e Robin tentando derrotá-lo. O maior legado do mangá é a criação de um vilão chamado Lord Deathman. Esse vilão, muitos anos depois, foi resgatado pelo Grant Morrison, que o transformou numa grande ameaça durante o arco da Corporação Batman. O sucesso do mangá é desconhecido na época, não existem dados de vendas, mas o Jiro Kuwata relatou em entrevistas que recebia agradecimentos de suas histórias do Batman até o seu falecimento em 2020. E por muitos anos esses mangás não foram republicados no Japão, e ele se tornou quase que uma lenda aí para os fãs do Batman, durante várias das décadas seguintes. Depois, então, nos anos 2000, esse material foi recuperado, republicado e até traduzido para outras línguas, até aqui no Brasil. Desde então, o Batman mangá se tornou uma peça importante da história do Batman, e chegou até a ser referenciado no desenho Bravos e Destemidos. E assim, em relação à nossa opinião sobre esse mangá em si eu acho que você só recomenda mais então para fãs do Batman que querem conhecer mais da história do personagem e ver essa faceta dele sendo interpretada aí por outros autores aí fora dos Estados Unidos. Nesse ponto então, para fãs do Batman é obrigatório, mas como história assim eu diria que ela é apenas ok. E aí, dando uma nota, então, para ele, eu daria uma nota 7. Depois dessa empreitada na década de 60, a DC passou por vários anos sem ter um mangá dos seus heróis. Contudo, isso mudou durante a década de 90, que foi quando as HQs do Batman preto e branco estavam sendo publicadas nos Estados Unidos. A DC conseguiu que o lendário Katsuhiro Otomo, criador de Akira, escrevesse e ilustrasse uma história curta, então, aí do Batman. E essa história, então, do mangaka foi, então, publicada na edição 4 do Batman Preto e Branco. E ela é chamada, então, de A Terceira Máscara. Embora não seja tecnicamente aí um mangá, pois ela foi publicada primeiramente, então, nos Estados Unidos, e a leitura ocorre, então, da esquerda para a direita, acho que vale aqui mencionar porque, para mim, é basicamente um mangá aí. E também porque tem um mangaka bem famoso. Na história, o Batman está caçando um serial killer à solta em Gotham. Esse bandido fala para o Batman que possui múltiplas personalidades, e que sabe que o Batman entende ele. Afinal, ele já tem mais de uma personalidade. Para o vilão, não adianta parar só em duas, as possibilidades são infinitas. Isso deixa o Batman reflexivo, e no momento seguinte, que vemos o bandido armando mais um crime, o Batman aparece, mas ele está com um visual levemente diferente, e diz que não é mais o Batman. E essa é a história, né? Como eu falei, todas essas histórias aí do Batman preto e branco eram histórias curtinhas. Infelizmente, então, ela só tem 8 páginas e explora essa questão da personalidade aí do Batman. Se Bruce Wayne ou Batman são sua máscara. E ela tem esse final aí bem subjetivo sobre o que o Batman queria dizer. Se daqui a pouco ele criou uma terceira personalidade para ele poder quebrar a regra de não matar. Enfim, fica aberta as interpretações aí. Enfim, é uma leitura diferente e foi escrita aí pelo criador do Akira, né? Então vale a menção, né? Eu daria uma nota 8. O próximo mangá também é do Batman, e talvez seja o mais celebrado da DC até hoje. Ele se chama Crianças dos Sonhos, por Kiya Asamiya, e é uma história com mais de 300 páginas. A ilustração é ótima. O visual do Batman, do Duas Caras e do Coringa em versão mangá ficaram bem adaptados, exatamente o que você esperaria de um mangá. E quanto à história, ela também surpreende, pois envolve o impacto do Batman na mídia e o que as pessoas podem fazer para alcançar uma fama tal qual que o Batman tem. Uma equipe de um programa de televisão do Japão vai até Gotham para tentar entrevistar o Batman. Na cidade está acontecendo uma onda de crimes com vilões falsos do Batman, que morrem ao serem capturados pelo morcego. O Batman descobre que isso é culpa de uma nova droga que está vindo do Japão. A droga realiza sonhos das pessoas, mas eventualmente as mata consumidas por esses sonhos. Muitas das pessoas que usam as drogas querem se tornar vilões do Batman, ou mesmo até o próprio Batman. A narrativa envolve o Batman tentando descobrir quem está por trás disso tudo, enquanto Bruce Wayne se relaciona com uma repórter, então, que veio com essa equipe do Japão.
E no final, assim, eu gostei bastante dessa leitura e eu recomendo esse mangá. Talvez aí eu acho que é o melhor mangá, então, aí que o Batman já teve aí até hoje. E dá pra dar uma nota aí 8,5. Vamos ficar no 8,5. A história seguinte também é legal e foi publicada em 2008, chamado de Batman Máscara da Morte. Ela foi ilustrada por Yoshinori Natsumi, criador do mangá Togari. O mangá tem uma proposta interessante de discutir se o Batman não é uma máscara, e sim a verdadeira persona de Bruce Wayne. O herói tem pesadelos sobre isso, enquanto lida com o surgimento de um novo vilão. Nesse sonho, uma sombra com a silhueta do Batman o persegue, e de um jeito que só um mangá poderia abordar, temos imagens interessantes do Bruce perdendo o rosto para esse Batman do mal que está nos seus sonhos. Contudo, a mesma figura dos sonhos e a sua maneira de matar aparece em Gotham roubando rostos. E esse mangá, num primeiro momento, ele parece bem genérico, ainda mais com esse nome aí, Máscara da Morte. E não tem nada a ver com Cavaleiro do Zodíaco. Mas a verdade é que ele esconde realmente uma história bem interessante. Além disso, a ilustração é muito boa, especialmente nos enquadramentos. A diagramação da história tem uma dinâmica de mangá, que dá um ritmo de leitura excelente. Dê uma olhada nessas sequências de ação e essa transição de uma máscara Oni japonesa para uma gárgula em Gotham. É cinema. A HQ tem até uma vibe da animação Máscara do Fantasma, porque tem um assassino novo e também porque temos flashbacks do treinamento do Bruce no Japão. E a história no passado se entrelaça com a do presente de um jeito bem interessante, especialmente quando eles misturam o folclore japonês com a mitologia do Batman. Então, eu gostei bastante aqui dessa história, também como o mangá anterior, mas eu gosto um pouquinho mais lá do Crianças dos Sonhos, então acho que eu deixo esse mangá aqui com uma nota 8, mas eu recomendo ele. Agora, quanto ao próximo projeto aí que a gente vai falar, não é exatamente o mangá, a gente vai dar uma roubadinha aqui porque eu acho que tem que ser mencionado. Porque sim, é uma animação, então, produzida no Japão, envolvendo o Batman. E essa é a animação Gotham Knight, feita pela Madhouse em 2008, e que está, então, no universo do Christopher Nolan. O que é até meio estranho, mas é isso mesmo. A animação conta com 6 histórias do Batman, e cada uma com uma perspectiva e estilo de animação diferente. É realmente uma obra de arte cada uma. A primeira mostra como o Batman é visto por crianças em Gotham. A segunda coloca o morcego no meio de uma operação policial. A terceira reflete sobre a regra de não matar do Batman e qual sua relação com vítimas indiretas. A quarta animação mostra um lado mais investigativo e fantasioso, com Bruce indo atrás do crocodilo nos esgotos. A quinta é uma continuação da anterior. Como o Batman ficou ferido na luta, ele agora delira nos esgotos enquanto tenta sobreviver. E essa é a melhor história em termos de roteiro, com um final arrebatador envolvendo o código de não usar armas do Batman, e a importância do Alfred como família para o Bruce. Já a última é que tem o traço mais impressionante e as melhores cenas de ação, com o morcego capturando o pistoleiro. E essa animação, então, é super recomendada. E, de novo, não é bem mangá, mas aqui tá dentro da essência do que a gente quer mostrar nesse vídeo, que é mostrando aí como personagens da DC são, então, vistos por outras lentes, então, no caso aqui dos japoneses, só que aí numa forma da animação. E também não cabe entrar em detalhes em relação a cada um ali dos curtas, porque a gente já tem um vídeo, então, analisando cada um deles aqui no canal. Mas, para mim, é super recomendado aí essa animação, é uma nota aí 8,5. Agora, o mangá seguinte é um bem divisório. A mera citação de seu nome faz o estômago de alguns fãs da DC embrulhar. Eu estou falando aqui do mangá Batman e Liga da Justiça, por Shiori Teshigori, a mesma autora de Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas. E você deve pensar aí que, na teoria, esse resultado deve ter sido um ótimo mangá. O Lost Canvas, muita gente considera muito bom. Batman mangá, excelente. Liga da Justiça também, melhor ainda. E sim, na teoria, tudo isso é verdade. Mas, infelizmente, esse mangá não é bem uma HQ sobre Liga da Justiça ou tampouco do Batman. A história foca em Rui Araya, um jovem japonês que vai até Gotham para encontrar seus pais que estão desaparecidos. Assim que ele chega em Gotham, o taxista que estava levando o garoto do aeroporto para a cidade o deixa no meio de uma ponte, com medo de ser assaltado. O Rui sabe se defender e tem grande conhecimento em luta. E claro, ele é um ninja. Ah, mas como, né? Claro que ele é um ninja, né? Só que em meio à perigosa Gotham, isso pode não significar nada. Ele é atacado por 2 policiais corruptos, e quem o salva é o Batman. E assim, apesar de eu estar criticando a história, as ilustrações são ótimas.
Poxa, olha aqui esse Batman. Eu gostei muito aqui do design do personagem e dele agindo aqui quase como uma sombra na luta. Só que o problema é que o Batman aí na questão de roteiro, ele age como um idiota aqui nesse mangá. Mesmo vendo que o garoto tem habilidades ninja, ele diz que a cidade de Gotham é perigosa demais para ele. Poxa, e se para esse ninja aí altamente dotado de técnicas aí milenares do Japão, se para ele é difícil, imagina para o cidadão comum ali de Gotham. Os pais do Rui trabalhavam numa fábrica de energia que explodiu há cerca de um ano. Desde então, eles estão desaparecidos. No local onde estava esse laboratório, é construída uma fábrica de refrigerantes que é controlada pelo Coringa. E ele está produzindo esses refrigerantes explorando um ponto de energia que sai da Terra que eles chamam de linha lei. Isso no universo aqui desse mangá é tipo uma teoria que existe e usada em alguns contos de ficção para explicar essa energia da Terra. E no mangá é explicado que Gotham então tá tipo numa central assim onde todas essas linhas elas convergem. Tinha que ser logo em Gotham. É uma maluquice só. E esses sucos estão aumentando os instintos básicos das pessoas e deixando elas mais agressivas. Por isso, a cidade está ainda mais violenta. O Batman descobre que o Coringa está produzindo esses refrigerantes do mal e tenta impedi-lo. E é aqui que o vilão provoca o Batman, lembrando que ele matou o Robin Jason Todd. Tem até uma ilustração aqui da morte da família em traço japonês. Isso ficou legal. O ponto importante é que essa é uma história que se passa logo depois da morte do Jason, e na teoria é por isso que o Batman está mais violento. Só que a gente não pode esquecer que o título do mangá é Batman e Liga da Justiça. Liga da Justiça. A Liga demora um pouco para realmente aparecer. O Superman aparece no final do capítulo 2, e daí sim ele começa a aparecer mais nos capítulos seguintes. É revelado que o Coringa estava trabalhando com Lex Luthor. Então temos os dois principais vilões de Batman e Superman para justificar a presença de ambos. E é legal ver o Superman com um traço de mangá também, apesar dele ter o visual dos Novos 52. E uma coisa interessante é ver uma influência então de uma mangaka na história da DC. Olha só as botas do Superman aqui. Isso saiu direto de uma armadura de Cavaleiros do Zodíaco. Agora, quanto ao resto da Liga da Justiça, melhor não perguntar muito por eles. E a trama também gira em torno de uma outra jovem, que os vilões estão usando para armazenar todas as informações das pessoas que bebem esse suco, que fluem através da linha lei. E aqui, assim, a gente está resumindo bastante aqui essa história do mangá, e é uma história realmente muito sem pé nem cabeça, mas de fato esse mangá ele tem muitos conceitos, muitas informações, e é uma história que realmente é bem grande, ela tem em torno aí de 20 capítulos. E cada capítulo também tem muita página. E essa jovem então misteriosa se chama Sayuri, e vejam só, é a mãe do Rui. E tem muito drama dela com o seu filho quando ela acorda. Fora isso, o Lex Luthor ainda vem com um papinho que o gene do Rui é ainda mais perfeito que de sua mãe, e por isso ele vai ser o receptáculo perfeito para aquelas informações da linha lei. E no capítulo 4, que o mangá lembra que tem que ao menos mencionar os outros membros da Liga. Isso é através de uma explicação do Alfred para o Rui, falando então que a Liga é a Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Aquaman e Cyborg. Fora, claro, o Batman e Superman. E assim como os outros personagens, o design aqui dos outros heróis aqui da Liga ficou bem maneiro. Inclusive, esse é o grande ponto forte aí desse mangá. Já que a história, né, é melhor não prestar muita atenção. Outra coisa muito bem feita, além do design dos personagens, e já se vê isso nos mangás da autora em Cavaleiros do Zodíaco, são os painéis de luta. Poxa, tem batalhas épicas do Batman contra o Mestre dos Oceanos, e depois do Aquaman contra o seu irmão, que tem diálogos bem Cavaleiros do Zodíaco, dele ficar lembrando do passado e dando discursos encorajadores. Depois até tem a Mulher Maravilha usando o seu laço aqui para trazer a mãe do Rui de volta. E de novo, bons painéis envolvendo poderes e lutas. E sim, como a gente também tem muitos dos heróis ali, a gente também tem muitos outros vilões, fora o Lex Luthor e o Coringa. Até o Sinestro e o Flash Reverso aparecem aqui. Mas o grande vilão mesmo é esse aliado do Coringa, usando roupas tradicionais japonesas, chamado Akuro. Ele também está ligado àquela linha lei. E adivinhem, ele é o pai do nosso querido Rui. Todo mundo tem uma ligação familiar. Ainda bem que do lado dele tem a Liga da Injustiça, com os vilões que nós já falamos antes. E assim como os heróis, os designs deles são bem legais. Inclusive o Rui, tal qual o Shun em Cavaleiros, tem uma transformação para o Rui do Mal perto dos últimos capítulos. Enfim, como eu falei, essa história assim, ela tem muita informação, muitas páginas, então... E ela ainda não está disponível, assim, os capítulos finais dela fora do Japão, traduzido. Mas até onde realmente deu para conseguir ler dessa história, é como eu disse antes, o roteiro é a parte mais fraca aqui desse mangá.
todo esse papo da linha lei e depois os personagens ganham poderes quando entram nela, é bem qualquer coisa. Inclusive até os próprios diálogos, como eu falei, às vezes vai pra uma vibe ali Cavaleiros do Zodíaco, mas a gente sabe também que o Cavaleiros não tem os melhores roteiros, né? Então isso é capenga. O que realmente salva são as ilustrações e as cenas de ação. Mas elas não conseguem salvar muito o mangá aqui. Aí eu deixo aí numa nota 4. Outra adaptação em mangá da DC é um que já se trata de uma adaptação, que é o mangá do filme Batman Ninja, por Masato Riza, que teve 2 volumes finalizados em 2019. E esse projeto aqui realmente não tem muito o que falar dele, e até não consigo dar uma nota, porque realmente é muito difícil de conseguir acesso a ele, de poder ler o material até traduzido. Mas o que eu consegui de ter das poucas informações em relação a esse mangá e do Batman Ninja, é que vendo pelas ilustrações e o que se segue de análises dele, é que a história segue os mesmos pontos principais, então, da animação que já foi lançada. Só que aí, como o mangá ele tem mais possibilidade de expandir cenas, ele tem algumas cenas a mais ali expandindo esse universo do Japão feudal, né? Que é onde o Batman vai parar. Se for se basear realmente só nas ilustrações que eu vi ali, eu achei muito irado. Só pela arte ali, pra mim, um nota 8 aí esse mangá. Indo pro próximo mangá, lançado então em 2021, é um que muita gente ficou sabendo por causa da sua premissa que é bizarra. Temos aqui o Coringa cuidando do Batman, que virou um Bat-bebê. Simplesmente isso. E esse é o mangá então chamado One Operation Joker, de Satoshi Miyakawa e Keisuke Goto. E ele vem então de uma parceria, né, da revista japonesa Morning com a DC. E pela premissa que eu falei há pouco ali pra vocês, já dá pra ver que esse mangá ele é mais voltado então pra comédia. E a história dele começa quando o Batman é inexplicavelmente transformado em um bebê, quando cai em um tonel químico, durante uma luta do Batman com o Coringa. Olha a ironia aqui. O Coringa então descobre o Bat-bebê e o acolhe, planejando criá-lo para transformar o bebê no Batman que ele conhecia. A arte é decente e consegue fazer então momentos cômicos funcionarem muito bem. E se você então entrar de cabeça realmente na proposta aqui desse mangá, não tem como você não se divertir com ele. Já no primeiro capítulo, o Coringa dá uma coringada quando se depara com a tarefa de trocar fraldas. Ele até faz a pose icônica lá da piada mortal. E aí o que se segue nos capítulos seguintes são o Coringa perdendo a razão ao se deparar com os obstáculos de ser um pai solteiro. Tarefas como conseguir uma creche, dar banho no bebê, todas são tarefas difíceis para o Coringão. A dinâmica dele com o Bate-Bebê é 10 de 10. E outra coisa igualmente 10 de 10 é o visual do Bate-Bebê com o babador com o símbolo do Batman. Quase todas as piadas aí do mangá funcionam muito bem. E com o passar realmente do desenrolar ali da negativa, você vai se importando ali com o Coringa cuidando desse Bate-Bebê. Inclusive, muitas das piadas, né, que eles usam aqui ao longo da história, elas se apoiam, então, em visuais icônicos aí de versões do Coringa no cinema. Tem referência à escadaria do filme do Coringa de 2019, tem o Coringa queimando dinheiro, tal qual a versão do Heath Ledger, e até tem a presença da Arlequina, com o visual dela do Esquadrão Suicida 2016, quando ela faz uma aparição. Sinceramente, eu adorei esse mangá, e como eu disse antes, você abraçando realmente essa vibe cômica e essa proposta absurda do mangá, não tem como você não amar ele. O humor é sensacional, a relação do Coringa com o Bat-Baby também é sensacional. Então, pra mim aí, não sei se vou dar um nota 10, mas fica aí no 9,5. É um baita mangá. E agora é hora de voltar para o nosso querido Superman, que ganhou um outro mangá só pra ele em 2023. Mas assim como nós vimos com esse último mangá do Coringa, a premissa aqui é um tanto diferente. O mangá Superman vs Meshi, que numa tradução assim do japonês seria comida para uma só pessoa, ele tem uma premissa simples. O Superman, ele gosta muito de comida japonesa. E não só comida, tem que ser nos restaurantes japoneses mesmo. E ele adora ir nesses restaurantes aí regularmente. E claro, com os seus poderes, ele consegue fazer isso quando ele tem um tempinho de sobra. Então esse mangá a gente vê essas indas e vindas do Superman nos seus intervalos, indo provar aí uma comidinha japonesa lá no Japão. E você pode até estranhar o foco dessa história quando ouve falar dela pela primeira vez. No entanto, depois que você começa a ler e acompanhar a história, você se diverte vendo o Superman fazendo algo tão comum. Nesse mangá, nós temos esse Super tendo interações com a equipe do Planeta Diário, outros heróis da Liga e com os funcionários aí dos restaurantes que ele visita. E esse Super é mega engraçado e é aquele escoteirão que nós gostamos de ver. E pra galera que curte mangás e animes, né, do gênero Slice of Life, vão gostar desse tipo de história.
Então esse mangá do Superman e o próprio Superman tem esse lado mais cômico, né? Claro, só pegar a premissa dele. E quando a gente vê as ilustrações do Superman aqui nessa história, ele lembra muito o visual do Superman do Christopher Reeve de 78. O que pra mim combina com a premissa e o texto ali do mangá, né? Que aquele o Superman era mais brincalhão, né? Do Superman de 78. Durante os capítulos, a gente vê que o Super gosta muito de analisar os pratos e experimentar novas comidas a cada capítulo do mangá. E quando eu digo analisar, é realmente um grande review aqui que ele faz, porque o cara é muito apaixonado aqui pela culinária japonesa. E embora então ele pareça o Super de 78, tem várias referências a heróis e vilões do DCU, né, o finado DCU, com direito à Sala da Justiça da Liga que nós nunca vimos lá no universo compartilhado. Inclusive, junto com a animação do Minhas Aventuras com Superman, esse mangá confirma como que o Super ele fica bem esse estilo anime. Esse mangá então é bem divertido e é muito gostoso de ler. Gostoso também porque, comida, olha aí. Mas eu não vou dar uma nota tão alta ali quanto pro mangá do Coringa, que tem premissas parecidas, assim, é mais cômico, é mais leve. Porque pra mim a narrativa dos capítulos aqui desse mangá do Superman provando comidas, ela acaba se repetindo quase em todos os capítulos. Quando tem alguma participação, assim, especial, né? Mas mesmo assim, é um projeto inusitado, mas é muito legal de ler e ver essa outra vibe aí do Superman apaixonado por comida. Aí eu dou uma nota 7. E para finalizar aqui então esse vídeo, nós temos o mangá, que aí é diferente dos outros dois que eu mencionei há pouco, e que envolve o Batman, chamado Batman Justiça Presente. E esse mangá então foi publicado desde 2021 na revista Morning. E ele foi feito pelos mesmos autores de um mangá que eu gostei bastante, que é uma releitura do Ultraman, que é do Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi. A premissa da história não é das mais complicadas. É o Batman defendendo Gotham e vemos vários vilões da galeria do herói. Só que aqui o Batman é como a versão do Ultraman desses autores, um cara que usa uma roupa tecnológica maneira. Assim, o morcegão não usa aqui os trajes que estamos habituados a ver, e sim essa armadura tecnológica, mas que lembra, claro, os trajes do personagem. Já o Robin tem uma reviravolta aqui, já que ele é um programa de inteligência artificial e ajuda o Batman no seu combate ao crime, e monitora lá o computador da Batcaverna. Então o mangá já tem esse diferencial, que é o Batman usando mais esse traje e armadura tecnológico, e o Robin sendo esse programa, essa inteligência artificial, que é um estágio acima do que a gente já viu nos quadrinhos, né? Porque a gente já viu quadrinhos que o Robin já era um robô. A história também tem o personagem Orelha, um garoto chamado Danny, que se inspira no Batman e quer ser como ele. Realmente tem um negócio aqui com os mangakas que eles adoram colocar um adolescente na história. Impressionante. Mas o mais bizarro mesmo é essa versão do Coringa. Ele é um detetive particular, que também é um vigilante em Gotham combatendo o crime. Ele usa essa máscara maneira e facas, mas o problema é que ele mata os criminosos, o que o Batman, né, desaprova. A história em si é boa, mas pra mim o que mais chama a atenção também é a arte aqui do mangá. Que a gente sabe, né, que os fãs de Batman gostam lá dos gadgets dele e a natureza sombria e misteriosa dos vários personagens aí do universo do morcegão. E todas essas são qualidades que funcionam muito bem com o estilo desse mangá. A arte em preto e branco envolve os temas centrais do Batman, tornando então a apropriação do Batman para as sombras uma escolha artística tanto quanto temática. Outra forma pela qual o Batman se beneficia desse estilo está nos próprios designs. A equipe criativa aqui do mangá reinventou Gotham através então das lentes da clássica tecnologia de ficção científica japonesa. As armaduras, os movimentos dos golpes, a arquitetura da cidade, as armas e veículos, tudo está muito bem nesse mangá. Então, aí, analisando muito mais até pela arte do que a história aí nesse mangá do Batman Justiça Presente, pra mim aqui ele fica numa nota 8, eu recomendo a leitura dele. E galera, até então, esses foram os mangás então que fazem parte aí do universo da DC. Até o momento, né? Agora eu quero saber se vocês conheciam todos esses mangás e se vocês gostam dessas outras variações aí de outros países, então, interpretando personagens assim da DC. Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser ainda apoiar mais o canal, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo no Padrim e também no Seja Membro aqui no YouTube. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!